Olá! Hoje a gente vai falar de uma mudança que está acontecendo agora mesmo e que pode, olha, redefinir completamente o que a gente entende por energia limpa. A União Europeia criou uma coisa chamada passaporte de bateria. E a gente vai descobrir como essa ferramenta promete dar uma boa limpada na cadeia de produção da energia do futuro. Ok, vamos direto ao ponto com a pergunta que não quer calar. Um carro elétrico é realmente limpo? É que de um lado a promessa é linda, né? Cidades limpas, zero emissões, um futuro super sustentável. Só que do outro lado tem uma realidade bem mais crua por trás disso tudo. Cadeias de produção que muitas vezes estão ligadas a trabalho forçado, trabalho infantil e, claro, um dano ambiental gigantesco. E é exatamente isso que nos leva ao que estão chamando de segredo sujo da energia limpa. Vamos dar uma olhada em quais são esses custos escondidos por trás das baterias que supostamente vão mover o nosso futuro. O problema todo, na verdade, começa bem na origem dos minerais. Para ter uma ideia, uns 60% de todo o cobalto do mundo vem da República Democrática do Congo, um lugar onde a mineração, infelizmente, está muito associada a trabalho infantil e condições de escravidão. Aí tem o níquel, lá no Sudeste Asiático, com acusações de trabalho forçado. E o pior de tudo, durante muito tempo era praticamente impossível saber de onde esses materiais vinham de verdade. Então, como é que se resolve essa confusão, essa falta de rastreabilidade? Bom, a União Europeia apareceu com uma proposta, o passaporte digital de baterias. Vamos entender direitinho como essa ferramenta quer trazer mais transparência e, principalmente, mais responsabilidade para essa indústria. De forma bem simples, o passaporte de bateria da UE é tipo um RG digital que acompanha a bateria do começo ao fim da vida dela. Ele rastreia tudo, desde a origem da matéria-prima, passando pela pegada de carbono, até a quantidade de material reciclado. E qual o objetivo? É garantir que cada bateria siga padrões éticos e ambientais bem rigorosos, que não dá mais para ignorar. E como isso vai funcionar na prática? Basicamente, são 4 exigências principais. Primeiro, os fabricantes têm que provar com auditoria e tudo que os minerais vieram de fontes éticas. Segundo, eles precisam declarar qual foi a pegada de carbono de toda a produção. Terceiro, tem que usar uma cota mínima de material reciclado. E por último, quarto, ser totalmente transparente sobre o desempenho e a durabilidade da bateria. Claro que um monte de regra nova assim acaba criando um desafio enorme para a China, que hoje, domina a produção mundial de baterias. Vamos ver como esse passaporte está colocando uma pressão e tanto nessa indústria. Olha, essa fala do primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, coloca o dedo bem na ferida. Ele disse: o lítio produzido no Canadá será mais caro porque não usamos trabalho escravo. Fica bem claro qual é a escolha aqui: o custo financeiro contra o custo humano. E as consequências para quem não se adaptar, olha, são bem pesadas. Bateria com cobalto de origem duvidosa pode simplesmente ser barrada no mercado europeu. A exigência de usar lítio reciclado aumenta os custos. A pressão por transparência força uma reestruturação completa de toda a cadeia de produção. Não é pouca coisa. E o impacto financeiro de tudo isso? A gente está falando de um número que pode chegar a 34% de todas as exportações de baterias da China sendo afetadas. É um número gigantesco, mais de um terço do mercado deles. Mas olha só que interessante. Enquanto isso é um problemão para alguns, para outros é uma oportunidade de ouro. E é aqui que a gente muda o foco e vê como o fornecimento ético está abrindo caminho para um novo líder industrial, o Brasil. Dá uma ouvida no que a Ana Cabral, CEO da Sigma Lithium, uma das maiores produtoras aqui do Brasil, disse. Segundo ela, o consumidor que compra um carro elétrico com o lítio da Sigma pode ficar tranquilo. É limpo, rastreável e respeita os direitos humanos. E aqui a gente vê a vantagem competitiva do Brasil de forma muito clara. De um lado, você tem o lítio brasileiro com alta rastreabilidade, com a pegada de carbono bem menor. Do outro, o desafio da China com baixa rastreabilidade em minas na África e uma pegada de carbono bem maior. Nesse cenário, o Brasil já sai na frente porque está muito mais alinhado aos padrões ESG que o mundo está exigindo. E o Paris não está parado, não. Em 2024, o Brasil se adiantou e criou o Selo Verde, que é uma certificação nacional para as nossas baterias. É um selo voluntário, mas baseado em normas técnicas super rigorosas da ABNT, que avalia justamente a rastreabilidade, a pegada de carbono e a governança ESG. A ideia é que ele já funcione como um passaporte de exportação, pronto para as regras europeias.
Certo, mas no fim das contas, por que tudo isso é tão importante assim? Porque esse passaporte está criando um padrão global novo, que vai muito, mas muito além só das baterias. Ele foi criado para combater de frente um problema gigantesco chamado greenwashing. Sabe o que é? É aquela prática de marketing bem enganosa, quando uma empresa se vende como super ecológica e sustentável, mas na prática não faz nada concreto para provar isso. É só da boca para fora. E exemplos disso, nossa, não faltam. Quem não se lembra do escândalo da Volkswagen, o Dieselgate, que manipulava testes de emissão? Ou daquela coleção Conscious, da H&M, que de sustentável não tinha quase nada? E a BP, que virou o Beyond Petroleum, mas continuou investindo pesado em combustível fóssil. São exemplos clássicos. Por isso que o passaporte de bateria é uma ideia tão poderosa. Ele funciona como um verdadeiro antídoto contra o greenwashing. Ele simplesmente troca aquelas promessas vagas por dados, fatos que podem ser checados. Com ele, não adianta só parecer verde. Agora vai ter que provar. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem importante no ar, né? Conforme as cadeias de produção ficam cada vez mais transparentes, será que a ética vai acabar se tornando a commodity, o produto mais valioso de todos? Fica aí a reflexão.